Muito bem, pessoal. Doenças do tomateiro. Vamos aqui ver algumas doenças. As principais doenças são muitas. As doenças do tomateiro, tá? É uma, assim, talvez a cultura que mais possua doenças. Tomateiro, outras solanáceas, como a batata e tomate. Tem-se notícia de que são mais de 40 doenças. E vamos ver aqui algumas, as principais ou as que mais ocorrem aqui na região. Sempre, pessoal, eu quero chamar a atenção ali, tanto para o tomate de mesa quanto o industrial, né? Vocês têm aí uma imagem do industrial, é diferente esse tomate, ele é cultivado em canteiros, e existe até uma colhedora, uma colheitadeira que colhe esse tomate, né? Muito diferente, muito interessante. E Solano lycopersicum, tá? O nome antigo, vocês podem encontrar ainda Lycopersicum esculento, mas mudou o nome, tá? O nome científico do tomate, Solano lycopersicum. Então, para chamar atenção aí com essa mudança de nome, eu queria aqui chamar atenção com relação à produtividade, produção. Brasil, grande produtor, mas existem países que produzem mais, Estados Unidos, China, Índia, então são países que são maiores produtores. Goiás, grande produtor, e Morrinhos, Cristalina, grandes produtores de tomate. Assim, eu acho que praticamente todo estado produz muito tomate, né, aqui no estado de Goiás. E eu chamo aquela atenção, sempre o que eu gosto de fazer aqui, antes das aulas de doenças das culturas, principalmente grandes culturas, muito cuidado com áreas não contaminadas, áreas que ainda não receberam o patógeno. Preserve isso, não permita que os patógenos venham a contaminar as áreas. Então, para isso, utilize sementes certificadas, sementes que não contenham patógeno, porque essas sementes vão ser lançadas nesse solo, um solo livre, solo idene. Então, essas sementes têm que ser certificadas, tratadas, não podem possuir patógeno. Quando as áreas já estão contaminadas, ou seja, já entrou o patógeno via sementes que não eram certificadas, ou entrou por mudas, ou solo contaminado, às vezes até pelo vento, chuva, respingos de água de irrigação, enfim, uma série de eventualidades. Procure utilizar cultivares resistentes nessas áreas, porque já que essas sementes vão ser lançadas em um local em que há o patógeno, vai ocorrer a doença. Então, devemos procurar que essas sementes sejam resistentes. E além disso, tem as outras medidas, né? São às vezes caras, como os fungicidas, que são caros, ou menos eficientes, como medidas de erradicação, são muito drásticas, difíceis de fazer. Evasão, erradicação, difíceis de fazer. Proteção, terapia, fungicidas, são caros. Enfim, ainda tem aqui que eu não coloquei, pode citar também a regulação. Tente praticar as outras medidas em conjunto, sempre pensando na ideia do manejo, né? E sem mais demoras. Requeima, principal doença do tomateiro, eu diria que são três principais, tá? Além da requeima, eu colocaria aí ao lado da requeima o vira-cabeça do tomateiro e a murchadeira de Houstônia. Eu diria que são essas as três principais doenças. Mas muitos colocam assim de longe a requeima, Phytophthora, causado por Phytophthora infestans,
Esse que não é do reino fungi, interessante, né? Ele, a rigor, não é um fungo, né? Embora está aqui nas doenças fúngicas, e ele ocorre que não é do reino fungi. Então ele não é um fungo do reino fungi, ele é do reino cromista. Existe uma diferença entre o cromista e o reino fungi. Como existem semelhanças também a tal ponto de Phytophthora ser considerado um fungo. Mas existem diferenças. Então, como vim dizendo, a requeima, ela recebe esse nome porque ela causa justamente esse aspecto de queima. Ou seja, queimou as folhas, queimou aqui até o caule, parece um aspecto queimado, folhagens. E a Phytophthora, ela precisa de um clima muito particular, ou seja, não pode estar muito calor, tem que estar frio até, às vezes, e com água, e com chuva, né? Então, veja bem, somos Brasil, um país tropical, ou seja, verão, vai chover no calor, vai chover no verão. E o Phytophthora gostaria que chova no frio, né? Ou seja, e justamente no frio não chove, né? Em julho é seca, é um mês frio, mas não chove. Mas pode acontecer, mesmo nos meses chuvosos, vir que uma frente fria, e aí é onde que ela vai aparecer. Vindo uma frente fria, vai ocorrer, seja na primavera ou outra estação do ano, uma chuva com baixas temperaturas. Pelo menos numa janela muito estreita, muito curta, mas vai ocorrer. E se ali você tiver propágulos de Phytophthora, terá a doença. Então, falando aí um pouco sobre a epidemiologia da doença, etiologia, sintomatologia, e resta então o controle, né? Sempre naquele raciocínio. Eu apresento a doença, falo sobre o agente causal, etiologia, se é um fungo, vírus, bactéria, o que é aquilo, algumas características daquele patógeno em si. Conversa um pouco sobre os sintomas, tentamos caracterizar aqui a sintomatologia, principalmente aqui, através das imagens, tentando fazer um diagnóstico baseado em sintomatologia. Comento sobre a epidemiologia, isto é, as características para o avanço da doença, o que é necessário, a temperatura ideal, a umidade ideal, se é chuva ou não, se é alta temperatura, baixa temperatura, como é que é feita a disseminação desse patógeno. Ele é disseminado pelo vento, pela água, existem insetos vetores que fazem disseminação. Comento também, por fim, sobre controle, medidas de controle. Ou não, né? Por exemplo, aqui uma não medida, cultivares resistentes, né? Todas seriam suscetíveis, né, que a requeima, então é uma não medida, né? Infelizmente não há cultivares resistentes ou que apresentem um bom nível de resistência. Pode apresentar? Pode. Uma resistência intermediária, um pouquinho de resistência, mas assim, uma resistência completa, né? Uma alta resistência, né? Ou até mesmo a planta imune, que seja imune ao patógeno, né? Mais ainda, né? Plantas tolerantes, tem também alguma coisa, aí o pessoal pode comentar de plantas tolerantes, mas enfim, as cultivares são suscetíveis, então você vai ter um controle, infelizmente, muito baseado no controle preventivo sistêmico, né? Aplicação de produtos. Existe aplicação, por exemplo, antes de vir a frente fria. Vem a frente fria, dá o alerta, o serviço de clima, né, meteorológico, dá o alerta que vem chegando a frente fria, então já há uma aplicação. Pode haver uma aplicação preventiva, né? E tem os produtos sistêmicos tentando recuperar, tentando
fazer terapia. Isso também pode ocorrer. Então, seria muito mais manejo e atenção com relação ao manejo. Veja aqui que no verso da folha você pode ver aqui um micélio desse cromista do Phytophthora, né, sempre no verso da folha. E se você fizer uma lâmina aqui e observar o microscópio, você vai ver hifas cenocíticas e os esporângios. Aqui dos esporângios, eles sofrem clivagem de seu protoplasma, a dita clivagem protoplasmática, enfim, culmina com a liberação dos zoósporos infectivos que vão navegar no filme foliar. E após isso, claro, ele vai penetrar preferencialmente por ferimentos ou até por aberturas naturais. E pronto, você tem, em seguida, você tem colonização do patógeno pelo parênquima foliar e depois até chegar a culminar nos sintomas. Então, além disso, evasão de local, que eu acho complicado, né, como fazer essa evasão, mas se tiver que ser feita, faz a evasão. Vamos procurar outro local, porque existem aqueles locais mais favoráveis, mais propícios a baixas temperaturas, né, como beira de brejo, esses locais, né, que não existem locais que não são bons locais. Então, isso tem que ser evitado, né? Existe um microclima ali que pode favorecer esse ato muito peculiar de Phytophthora. Cuidado com o espaçamento, o tratamento da semente, ele pode vir pela semente. Mas eu diria que ele é um grande problema lá no campo, lá na hora, né? Com essas frentes frias e com essa explosão, né? Esse é um grande problema. Pode vir por semente? Pode, mas as sementes já são tratadas, né? Então, a rotação de cultura, tentando quebrar o patógeno, eu acho que é uma boa. Assim, nunca li um artigo específico qual a efetividade disso aí, prática, da rotação de cultura, enquanto que ela reduz, né? Isso aí a gente ainda não chegou a ver, eu não vi um artigo nessa linha. Bom, é isso, tá? Mancha de alternária solane. Existem aí as espécies de alternária, muitas espécies, e muitas que atacam inclusive tomate. Você vai ter também alternária alternata, alternária grandes, outras aí, alternárias que atacam tomate. Coloquei aqui alternária solane, provavelmente da fonte pesquisada devia estar assim. Aspecto aqui do sintoma, sempre esses anéis, né? Por isso que alternária, né? Alterna, né? Esses anéis, vem um interno, depois o outro, e você tem sempre esse aspecto de lesão. Quando você vê isso, ocorre na folha, esse padrão de lesão, principalmente também nas folhas, até aí no caule, como é visto aí, mas muito mais nas folhas que ficam bem evidente. A alternária vai ocorrer numa ampla faixa de clima, ela não tem uma especificidade, e ela vem por semente, tratamento de semente, tenta fazer a rotação de cultura, recomendável por ser um patógeno foliar, fraco competidor no solo, mas pode viver nos restos culturais. Mas de toda forma, a rotação de cultura é válido. Evasão de local, a regulação com a adubação e os protetores, fungicidas protetores. Existem muitos fungicidas que cobrem vários patógenos, né? Isso pode ocorrer. Então, de repente, eventualmente você pode aplicar um fungicida que passeptória, mas que pega alternária também, enfim, esses para o Phytophthora, eu não sei
o espectro deles, né? Até porque são inibidores de homicetos, né? São muito específicos e não sei até qual seria a, a cobertura dele, o avanço dele sobre os outros organismos, né? Sobretudo esses do reino fungi. Então, como eu estava dizendo, esses anéis concêntricos na folha, olha, é muito mais evidente. Tá? Você vê na folha, esse aqui é alternária, esse aqui é de Solanáceas, eu não me lembro desse artigo aqui, Vasconcelos, temos que conferir depois, mas é sempre mostrando que é sempre aquele aspecto dos conídeos com septos transversais e longitudinais. Septoriose e septória Lycoperse, a septoriose sempre considera aquele patógeno, né, que ocorre em folhas baixeiras, sempre esse aspecto amarelado, pode se misturar com folhas senescentes, com a própria senescência da planta, mas ele vai causar essas manchas de fundo claro, palha, claro, devido à necrose do tecido, que pode se coalescer, lesões maiores, não são irregulares completamente, tem até um formato, pode se coalescer, fazendo áreas maiores, tem esse amadurecimento que pode às vezes nem ser do próprio patógeno, pode ser do próprio processo de senescência foliar, e eles têm a preferência não para as folhas mais jovens, mas para o terço mais baixeiro da planta, e tem desintegração de tecido, quando ela avança bastante, aqui será uma futura desintegração de tecido aqui, como nessa daqui já ocorreu, e você tem muito marcante da necrose. Aqui você vai ver, para você tentar fazer um diagnóstico seguro, você vai ter que ver o septória no microscópio, né? Isto é, você vai ter que fazer as lâminas e ter ali o sinal do patógeno, ou de suas estruturas. Ele que vai formar o piquinídeo, tá certo? Então, você vai ter que ver esse corpo de frutificação assexual de septória. Com relação ao controle, todas aquelas indicadas para requeima, né, que nós vimos, os fungicidas, evasão, mais aqueles que é recomendado para alternária, tratamento de semente, regulação, proteção e o fungicida sistêmico, que foi recomendado, né, que também vem a recomendação passada nas duas doenças anteriores. Nós vamos ter sistêmico aqui para septoriose também. Como eu disse, é necessário que nós façamos até lanço isso para vocês, um desafio principalmente para quem é produtor da cultura, fungicidas que tenham ampla cobertura, que vai pegar a alternária, que vai pegar a septoriose, né, exceto para requeima, porque esses são muito específicos, né, são inibidores de homicetos. Eu não creio que eles tenham uma cobertura mais ampla, mas eu digo com relação aos outros fungicidas, para esses outros organismos do reino fungi, que nós façamos esse exercício para a gente ver isso. É interessante passar, inclusive, essa recomendação. Eu não sei a que passo, a que pé estão os produtores, mas eu creio que eles já devam usar fungicidas multi, né, que peguem vários aí desses patógenos, facilitando então o manejo. O ídio eu não diria que é grande problema. O ídio, pessoal, ele não gosta de chuva, então o que ele vai ocorrer em período seco, né? Então, se você tem oídio, certamente você não terá fitóftora, né? Seria o oposto, né? Então ele não gosta de água e para a fitóftora tem que haver molhamento foliar. Ao contrário, muito molhamento foliar acaba por lavar, né, a superfície foliar e lavar esse micélio, essa massa branca, pulverulenta, micélio, dioídeo, Neolicoperce, Alófile, enfim, que porventura
possa ocorrer, sobretudo na face adaxial foliar, será removido. Então, primeiro aspecto, sintomatologia: massa pulverulenta, branca de micélio, espalhada, toda a extensão do limbo foliar. Então, nós temos esse primeiro caractere sintoma. Etiologia, tem dois agentes etiológicos envolvidos, Oídio neolicoperse e Oídio alófili. Existe uma diferença, inclusive, de sintoma. Tem a diferença etiológica, conídeos elípticos, o outro, conidióforos curtos, conidióforos hialinos. Então, tem uma diferença, assim, sob o ponto de vista etiológico. Tem também, estou mostrando aqui o conídeo em forma de barril, mas tem também em termos de sintomas, para observar tanto a etiologia quanto a sintomatologia, já tem uma primeira diferença. O Oídio neolicoperse está na face adaxial e o Oídio alófili está na face abaxial. Então, tanto para sintomas, alófili, face de baixo, neolicoperse na face de cima. Então, o local onde você encontra, posicionado, e, como eu disse, esse na face adaxial, aparência de um pó branco, né? Então, uma massa pulverulenta, esbranquiçada, espalhada por todo o limbo foliar, ocorre folhas novas, folhas velhas. Aí o outro, na face abaxial, ele forma manchas amareladas. Essas manchas amareladas, isso, assim, para vários oídios, você tem, não só nesse caso específico, mas no geral, você pode encontrar onde você tem o patógeno em si, embora ele seja uma massa branca pulverulenta superficial, mas se ele entrou em contato, se há o contato, você vai ver, via de regra, na outra face, um amarelecimento, uma modificação do tecido. Ele é evidente, mais evidente aqui no alófili, porque já que ele coloniza a outra face. Então você vai ver essas manchas amareladas na folha, enquanto que o outro é mais o pó pulverulento. Ele pode, se tiver, né, claro, uma população, uma virulência muito alta, ele pode invadir bastante parênquima foliar e fazer manchas. Mas seria remete mais a esse outro espécie, Oídio alófili, que prefere folhas velhas. Então, como eu disse, sempre ataque intenso, secando as folhas, então sem molhamento foliar. Então, eu acho isso também uma particularidade em fitopatologia. Então, tá aqui, Oídio neolicoperse, massa branca pulverulenta, mais comum, que eu ouso dizer, mais comum, e o alófili. Cadê o pulverulento? Bom, está lá de trás, né? Está na face inferior da folha, e você vê esses amarelos aqui, que são áreas foliares correspondentes à estrutura de micélio, que ocorre na outra faixa, na outra face correspondente. Então, como eu disse, uma ampla faixa de temperatura. A temperatura, então, não é fator limitante. Ele é disseminado pelo vento e favorecido por umidades baixas, né? Quer dizer, ele não gosta de chuvas, então nas secas ocorre maior incidências de oídio. Claro, não tem conformação de transmissão por sementes, claro, ele é disseminado via de regra pelo vento. Então, não me surpreende aqui, tá? Ele é como as ferrugens, né? Parasita biotrófico, pessoal. Ferrugem, biotrófico, ele são disseminados pelo vento. Controle: não há cultivar resistente, e já que não há fungicidas à base de enxofre.
O mofo branco, já falei muito sobre o mofo branco, muitas coisas sobre o mofo branco. Vide a aula de doença do feijoeiro. E faço uma grande caracterização. Aqui não muda, o agente etiológico, o mesmo, esclerotínia, esclerotioro, sintoma, o mesmo, essa colonização do aspecto micelial cotonoso, algodonoso, né, sobre diversos tecidos, inclusive as caule, onde lá dentro do caule você tem escleródios, conformação de escleródios, ocupando grande tecido, principalmente culturas de porte prostrado, culturas que não permitem uma boa penetração de luz solar. Então, por exemplo, você tem a cultura do tomateiro, que é uma cultura que vegeta muito. Você tem a cultura do feijoeiro, que é uma cultura que vegeta muito. Então, você vai ter problema com o mofo branco. Controle, rotação de cultura, assim, questiono a efetividade disso daí. Pode ter um efeito muito pequeno, principalmente nas primeiras rotações. O ideal aí é a destruição desses escleródios. A rotação não vai destruir os escleródios, ela vai quebrar o ciclo do patógeno, vai tentar quebrar o ciclo do patógeno, né? Mas você tem que destruir esses escleródios, fazer um tratamento de solo, com aplicação, por exemplo, de um agente biológico que colonize o solo e que colonize esses escleródios e destruam esses escleródios. Evasão de local, mas com certeza o escleródio, se aquele solo está contaminado com escleródio, é complicado, tem que abandonar esse solo ou tratar esse solo, tentar recuperar esse solo de longo prazo, pessoal. Será um longo trabalho que vai durar anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até recuperar um solo assim, tá? Evitar o excesso de água, claro, ele gosta de ambientes mal drenados, vai favorecer a microclima, baixa penetração do solar, muita água, cultura que vegeta muito, e tem o controle químico. Então, por outro lado, é uma vantagem também vegetar muito. Controle químico curativo, né, ele, como vegeta muito, você tem novos tecidos, você tem novas folhas, você tem uma capacidade grande de recuperação, né, de massa verde foliar dessa cultura em questão. Bom, aqui destruído, né, pelo mofo, tomate de canteiro, vai atacar ele também, claro, como eu disse, que eu estiver comentando aqui. E aqui ficou muito assim, feijão porte prostrado, né? Que aqui é o tomate porte prostrado, né? Então, sem dúvida, fazendo analogia aqui, vai ocorrer um mofo, principalmente se nesse solo havia escleródios e quem plantou não viu, né? Então, isso pode ocorrer, então é bom ficar atento. Murcha de Fusarium, Fusarium oxysporum, formas especiais Lycoperse, né, do nosso Solano lycopersicum, ou o antigo Lycoperse esculento, do nosso tomate. Um Fusarium oxysporum, com uma forma especialis, especificidade patógena, especificidade hospedeiro para esse patógeno, uma população, né, específica, com um caractere fisiológico específico para tomate, para tomateiro. Então você vai ter Fusarium oxysporum, está presente no solo, tá? Ele é de solo também, igual a esclerotínia, ele está no solo, ele não tem escleróides, mas ele tem clamidósporos, que são tão resistentes e difíceis quanto os escleróides. E esses clamidósporos infectivos estão no solo e foi plantado tomate do solo contaminado. Ele vai penetrar pelas raízes, ganhar o sistema vascular e
comprometer partes inteiras da planta. Ele pode vir por semente também. Então aqui ele é vascular. Existem cultivares resistentes, né? Coloquei aqui em azul, né? Porque existe, ok, temos, ainda bem. No caso dessa cultivar perder resistência ou não encontrar, de toda forma é ruim ter esse solo contaminado. Tente fazer uma rotação de cultura, tratamento de semente, porque ele vem pela semente, como eu disse. Tente fazer uma rotação de cultura para quebrar o ciclo do patógeno, e até evasão de local, se é um risco, mesmo a cultivar sendo resistente. O fato, pessoal, da cultivar ser resistente não significa que não vai ocorrer a doença, não. A doença ocorre até nas cultivares resistentes. O ponto é que essa ocorrência não vai comprometer ou prejudicar a produção ou a produtividade. Mas o fato de ter doença multiplica o patógeno e pode chegar a um ponto em haver a quebra de resistência. Então, por isso que você tem que ter preocupação com a área, mesmo tendo mecanismos. Você tem fungicida, você tem cultivar resistente, mas nem por isso você vai permitir o avanço patógeno na sua área, até porque essas medidas, essas armas que você tem ali na mão, né? Essas medidas podem vir a perder a efetividade. Bem, aqui um corte longitudinal, transversal, vendo aqui o comprometimento do sistema vascular. Então aqui vai estar podre, vai estar colonizado. Podrão de frutos, até eu nem ia colocar muitos não consideram a doença. O que acontece? Ela é pós-colheita, né? Então ela não ocorre no campo, né? Ou não vai ocorrer no campo. Ela vai ocorrer depois, mas afeta a produção, produtividade, ela afeta o produto em si. Então o Rhizopus, ou Rhizopus stolonifer, ele é um patógeno pós-colheita, um fungo que coloniza os frutos e destrói os frutos, sobretudo na prateleira dos supermercados, ou às vezes até antes, durante o armazenamento, durante o transporte, nas caixas de transporte. Então, vai ocorrer, o Rhizopus stolonifer, tá? Regulação como medida de controle, sim. Existem câmaras frigoríficas adaptadas, específicas, para controle de temperatura, para controle de umidade, para controle de condições ambientais que possam favorecer a proliferação de Rhizopus. Não só dele, mas de outros patógenos pós-colheita. Então, é interessante também a utilização dessas câmaras de transporte climatizadas, câmaras frigoríficas, que são também muito utilizadas para frutos que tenham um grande valor econômico, né, para frutos que tenham um alto valor econômico. Existe também essas câmaras frigoríficas para esses casos, tá? Esses aqui são os estolões. Ele tem esses rhizoides, né? Então ele consegue se fixar bem em superfícies. Com relação a doenças causadas por bactérias,
eu teria aqui o cancro bacteriano com destaque, a Clavibacter michiganense, subespécie michiganense. Interessante também comentar a Clavibacter, ela é uma bactéria que não possui flagelo, e mesmo assim ela faz grandes estragos, né? Então veja que tanto no fruto quanto na folha, veja a preferência dela com bordo foliar. Mas por que cancro bacteriano? Porque essas verrugas, né, que são chamadas de cancro, depois ocorre aqui nos frutos. Você pode ver aqui. Para controle antibiótico, né, são bactérias, né, então fungicida é para fungo, né? Então você ia lançar a mão aqui de antibióticos, bactericidas, antibióticos específicos que existem, mas que eu coloquei aqui em vermelho porque são muito instáveis. Às vezes apresentam resultados bons, às vezes apresentam resultados ruins, então pode funcionar, pode não funcionar. Então não é igual fungicida. Os fungicidas têm uma estabilidade muito grande, eles aplicados em diferentes regiões, seja no Nordeste ou seja no Sul do país, ele vai funcionar. Seja na primavera, no verão, outono, seja em quaisquer que for as condições ambientais, vão funcionar, e seja quaisquer que for também as populações, então, também vão funcionar. Claro, podem existir subpopulações com uma resistência de modo a suplantar a efetividade desses produtos, né, desses fungicidas, mas não é o caso aqui em antibiótico, é porque a deficiência aqui deriva do próprio produto, do produto em si, né, que carece de um aprimoramento melhor, para, quem sabe, os antibióticos possam conseguir possuir uma estabilidade no futuro, né, para que sejam mais estáveis. Então, para controle e evasão de local, rotação de cultura, né, são fracos competidores no solo, não vai muito bem no solo, aí a Clavibacter, tratamento de semente, ela vem por semente, e os cúpricos, eu diria assim, se for aplicar alguma coisa, até antes dos antibióticos, tente os fungicidas cúpricos. O cobre, ele tem uma ação sobre as bactérias, e tente fazer essa aplicação de cobre com os fungicidas cúpricos. Muitos fungicidas visando fungos, né, visando determinadas doenças fúngicas, já vão ter algum efeito aí sobre a Clavibacter, tá certo? Com relação à variedade resistente, existem mais aquele caso, né, que eu sempre comento, moderadamente resistente. Então, você não vai ter uma resistência completa aqui neste caso para essa doença também. A pinta bacteriana, Pseudomonas syringae, Patovato, aí é diferente do cancro, né? São pintas pequenas, o agente também, antes ali você tinha Clavibacter, aqui é Pseudomonas, muito diferente Clavibacter, dentro da taxonomia de bactérias, também pertencente a outro grupo, vai ser uma proteobactéria, e quanto que a Clavibacter não está dentro desse grupo. Então já tem essa primeira diferença. Então tem uma diferença taxonômica, tem uma diferença de sintoma, de até fácil diferenciação, tá? Pinta bacteriana menores, mais escuras, muito diferente das verrugas ou dos cancros. E as medidas todas para o cancro e mais cultivar resistente, porque aqui no caso da pinta bacteriana, você tem cultivar resistente, né, com uma resistência vertical, do tipo vertical, tá? Que para nesse caso daqui, e é uma resistência muito mais interessante do que essa moderadamente resistente aqui para cancro bacteriano. A murchadeira de Ralstonia, doença importantíssima, né? Eu disse
no início dessa aula que, na verdade, são 3 doenças. Além da Phytophthora, requeime de Phytophthora, você também tem a murchadeira de Houstonia e o vira-cabeça que nós vamos ver depois, né? Mais adiante aí, nós vamos ver. Murchadeira de Houstonia, Houstonia solanacearum, ela está no solo, o solo é seu hábitat, difícil de ser detectada, muitos caem nessa armadilha. Planta o tomate em solo que contém Houstonia. E, como consequência, você vai ter a murchadeira, ela que é vascular, vai adentrar os tecidos e vai colonizar aí todos os tecidos vasculares. Então, se você tiver muita umidade, muito inóculo inicial, né, muito X0 e altas temperaturas, gosta do quente, e o clima tropical nosso, muita umidade do solo e é solo muito contaminado, altamente contaminado, então murchadeira de Houstonia como resultado. Pode existir variedade resistente? Pode, mas existe aquele evento da interação genótica com o ambiente, né? E isso interfere com a estabilidade do material. Então, a questão não é só eu falar assim, temos variedade resistente, mas em função da estabilidade dessa resistência. Muitos materiais considerados resistentes não são estáveis. Justamente isso vem lá do melhoramento, tá? Para quem fez melhoramento, isso muito vem daquele evento da interação genótica com o ambiente. O diagnóstico pelo teste do copo, então passei isso na aula de diagnose, né? Quem fez diagnose comigo viu aí esse teste do copo aí para o corte Bissell, para verificação dos exudatos bacterianos vasculares, né? E vai ter células bacterianas que pode ser feita em lâminas também para observação microscópio, também possível. Vai ocorrer também dentro de viveiro, né, onde ele puder colonizar o solo. Você tem aqui uma faixa de solo colonizado e as plantas, algumas você já tem a falha, plantas mortas. Então tem que fazer a evasão de local, cuidado com a água de irrigação. Aqui ela pode ter vindo pela água de irrigação, e a rotação de cultura com gramíneas. Gramínea, ela é não hospedeira da Houstonia, então pode com isso diminuir a população. Talo oco, Pectobacterium keratovorum, causando talo oco, que vai também acometer frutos. A Pectobacterium, ela é peritríquea, tem muitos flagelos por diversos pontos da célula bacteriana. Gram-negativa, peritríquea, como a maioria das bactérias fitopatogênicas são gram-negativas. Então você vai ter apodrecimento da medula, ocamento do caule, porque a bactéria ela consome esse lamela média, né, esse tecido vegetal, e causando esse saco, né, uma podridão em saco. No caso do pimentão, nós vamos ter a podridão em saco de pimentão, mas nós podemos ter a podridão em saco de tomate, né, que destrói pectato de cálcio, pessoal, lamela média da célula vegetal, seja de caule ou seja do fruto. O fruto é uma célula vegetal, parte do vegetal. Vai ter a mesma, vai ter ali os pectatos de cálcio que vão ser destruídos, na lamela média. Então, disseminados por água contaminada, maioria das vezes, existem alguns relatos de que é a questão do ferimento. Ferimento causado, muitas vezes, por insetos, são porta de entrada para depois
onde vem pela água, por respingo de chuva, ou de água de irrigação, vem o filme de água foliar ou no fruto, na planta, enfim, contendo a célula bacteriana peritríquea, que vai executar ali penetração ativa, né? Ou seja, com gás de energia pela célula bacteriana, no tecido vegetal em questão. Controle local, evasão de local, solos bem drenados, adubação, espaçamento, cuidado com esses insetos, com esses ferimentos, e rotação com gramíneas. Gramíneas são não hospedeiros, tá louco. Vírus, o TSWV, Tomato Spot Wilt Virus, isto é, vírus do vira-cabeça do tomateiro, clorose internerval, às vezes acompanhado por bronzeamento de folha, empedramento de fruto. Tem o inseto vetor, então, como controle, vamos visar o controle do inseto vetor. Falei muito sobre vira-cabeça, fito 1, tá? Vira-cabeça do tomateiro, vide aulas de fito 1, de virologia, principalmente ecologia, mas morfologia, sistemática, tudo a gente comenta. Os principais vírus aí da virologia de plantas, então a gente comenta bastante. Rotação de cultura com milho, couve-flor, culturas não hospedeiras, evasão de local, evasão de clima também, de clima do inseto vetor. Plante num clima que seja ruim para o inseto, você não terá o vírus. Se tem um inseto, você tem o vírus. Então, se você não tem um inseto, não haverá transmissão. Erradicação dos hospedeiros alternativos, do próprio vetor, como o tomate, outras solanáceas podem armazenar esse vírus. O vírus pode ficar armazenado dentro do próprio inseto vetor. Então, exclusão de mudas contaminadas. Pode lançar mão dos inseticidas para controle do inseto vetor. Há quem diga que não tem muita efetividade, por isso que eu coloquei em vermelho. Mas eu acho que vale a pena comentar. Tem uma recomendação de uma bordadura, usar uma borda com milho, né, ao redor do tomate, para ali concentrar o trips, que é um inseto vetor, ele pode ficar concentrado ali. E depois ser mais fácil para você, o agricultor, eliminar os trips vetores. E existem variedades resistentes, tá? Dessa vez com bons níveis de resistência. Então tá aqui o trips, que é um inseto vetor, bronzeamento de folha, empedramento de fruto, TSWV, que é um vírus de genoma tripartido. O genoma dele é 3 partes, separadas, encapsidadas junto, numa partícula baciliforme, com genoma do tipo RNA fita simples negativo. Tá certo? PVY, então tem vários Y. Aí esses em menor escala, tá? Então não vou comentar muito. PVY, proteção de mudas, com telado para afídeos, os afídeos vetores, evasão de local, controle dos afídeos, porque em vermelho que é muito difícil controlar afídeo. Não tem variedade cultivar resistente, são mais difíceis, ou quando tem, como eu disse, é de média resistência, são materiais moderadamente resistentes. Muito bem, pessoal. Leitura, doenças do tomateiro. Onde estão lá essas doenças? Né? Dê uma lida no manual de fito. Qualquer dúvida, nos procure, pessoal. Bons estudos a todos, um abraço a todos. Até a próxima.